Olá pessoal, estamos abrindo mais um programa Fórum, diretamente aqui do estúdio da TV Unesp para toda a cidade e também pela internet. Olá, seja bem-vindo ao programa de entrevistas da TV Unesp. 2012 é ano de eleição municipal. Milhares de pessoas, candidatos e cabos eleitorais movimentam a máquina da política. A vida das cidades muda, as pessoas ficam mais dispostas a reivindicar e debater o seu cenário urbano. Enfim, a democracia mostra sua face e se renova. Você sabe como participar da eleição e acompanhar prefeitos e vereadores eleitos? Sabe, por exemplo, como um vereador é escolhido e por que o voto no Brasil é obrigatório? Para analisar essas questões, está em nosso estúdio Jefferson Oliveira Goulart. Ele é historiador e doutor em ciência política, além de professor da Unesp. Você ajuda a fazer o fórum. Participe acessando o nosso site e acompanhando as nossas atualizações no Twitter e também no Facebook. Jefferson, a eleição municipal ela tem essa proximidade, dos candidatos com o eleitor num nível muito forte, o corpo a corpo, a distribuição dos santinhos, um número grande de candidatos a vereador, nos bairros, enfim, movimenta toda essa máquina no processo eleitoral, Como que você analisa hoje as eleições em nível municipal? Que tipo de conflito que ainda ocorrem nessa busca pelo poder local? São dois os aspectos que transformam as eleições municipais em algo mais atrativo para o cidadão comum. O primeiro é a proximidade que se estabelece entre o governante e o governado. A possibilidade de um controle, de uma fiscalização, de um acompanhamento das decisões públicas que interessam à comunidade de maneira geral. E no âmbito municipal, isso efetivamente é mais fácil, em tese, pelo menos. O segundo aspecto é que a agenda de problemas que envolve uma eleição municipal também é mais familiar ao cidadão comum. Diferentemente de eleições presidenciais ou estaduais, em que as questões em pauta, objeto de decisão de natureza programática, elas guardam uma certa distância entre o eleitor e quem será o eleito. No caso de uma eleição municipal, muitas questões que envolvem políticas públicas que demandam decisões não só são mais familiares, como incidem mais diretamente no cotidiano, no dia a dia desses cidadãos. De forma que esses dois aspectos, em tese, transformam as eleições municipais em um processo supostamente mais atrativo para o eleitor. Nesse sentido, até isso explicaria de alguma forma o grande número de candidatos a vereador, por exemplo, que tem um crescente em alguns municípios, me parece até o caso de Bauru. Essa proximidade estimula mais o cidadão comum, aquele que não necessariamente tem uma formação acadêmica, por exemplo, a ser candidato? Bem, os partidos recrutam os seus candidatos sem levar em conta critérios mais formais, por exemplo, como educação formal, escolaridade. É sempre um cálculo eleitoral que envolve o enraizamento, a projeção, a notabilidade, o conhecimento que cada um desses pretendentes supostamente tem em alguns nichos da sociedade. Mas também há aspectos, digamos, mais conjunturais. Muito recentemente houve uma mudança em relação ao número de cadeiras nas câmaras municipais. Há 4 anos atrás uma redução e agora um rearranjo que na prática representou um aumento do número de cadeiras. Então isso, em tese, desperta um interesse maior dos cidadãos comuns e faz com que os partidos que organizam esse processo procurem recrutar aquelas pessoas que têm mais projeção, que são mais populares e que, ou em âmbito mais geral, ou em alguns nichos específicos da sociedade, podem contribuir para aumentar as suas respectivas bancadas no Legislativo Municipal. Jefferson, você começou a primeira resposta falando da relação de proximidade que existe dos eleitores com o município, no caso das eleições municipais. Você acredita que essa é uma relação muito diferente da relação que a gente tem com Estado, com governador, com presidente, no caso do país? Você acredita que essa relação de proximidade, essa mudança de proximidade, interfere alguma coisa numa campanha política, na política dos municípios? Bem, o que se conforma é um tipo de vínculo diferente. E também isso está muito relacionado com o ambiente social e com as características de cada município.
Nos municípios menores é evidente que essa relação é mais próxima porque o conhecimento, a proximidade é muito maior. O cidadão comum, o eleitor comum, ele não se relaciona no seu cotidiano com o governador do estado, tampouco com o presidente da República. Com o prefeito, em determinadas circunstâncias, esse acesso pode ser mais fácil. Tanto numa relação institucional entre governante e governado, seja em situações, em circunstâncias, digamos, mais sociais, que envolve a vida dessas pessoas. Isso, em tese, gera laços, compromissos e responsabilidades. Mas também não assegura que um governante em nível municipal seja mais politicamente responsável em relação aos compromissos que ele assumiu. Ou que mesmo os controles possam ser exercidos de forma mais democrática, porque muitas vezes em municípios menores ainda há resquícios, resíduos de práticas clientelísticas, coronelistas, que inviabilizam a pluralidade de ideias, o acompanhamento da ação de um governante. Portanto, aquilo que pareceria supostamente uma característica, um componente mais favorável, terá a sua efetividade decidida também por outras circunstâncias e variáveis, que depende do grau, da capacidade que a sociedade tem de criar instituições de controle, da conduta desse determinado governante, de forma que os resultados que se produzem, muitas vezes, contrariam aquilo que, em tese, teoricamente se imagina, ou seja, que é mais fácil controlar um prefeito e mais difícil controlar um governador ou um presidente. O que é importante é que haja instituições de controle e fiscalização e que os cidadãos possam participar da vida pública nas eleições e além das eleições. Dessa forma, nós poderemos criar controles que aperfeiçoem o exercício prático da democracia. Muito bem. Como o Jefferson disse, votar é apenas uma parte do processo democrático. Muito além de votar, seja por vereador, prefeito, senador, deputado, o que seja, é preciso participar desse processo ao longo dos 4 anos que separam uma eleição da outra, né? Então essa agenda eleitoral é muito importante e os cidadãos devem ficar atentos a ela. Nós vamos agora ao nosso primeiro intervalo. O Fórum volta daqui a pouquinho, depois do intervalo da TV Unesp, que é o intervalo que educa. Fique ligado, até já! O programa Fórum está de volta em seu segundo bloco, hoje debatendo eleições municipais e a participação dos cidadãos no processo democrático. Jefferson, nós temos aqui uma matéria do UOL que ela relembra a eleição do Tiririca em 2010 a deputado federal. E ela já começa a reportagem falando que a presença tanto do Tiririca quanto de outras personalidades da mídia nas eleições cada vez mais obedece a uma lógica de você trazer o maior número de votos possíveis para os partidos e para os candidatos, porque com isso você vai conseguir eleger mais pessoas a cargos públicos devido ao quociente eleitoral, que seria mais ou menos uma média que a partir de um número mínimo de votos você conseguiria eleger essas pessoas a cargos públicos. Por que esse quociente eleitoral existe? Como que ele foi criado? Ele complica muito para o eleitor ou não? Ele é necessário mesmo, na sua visão? Ele existe por 2 razões elementares. Primeiro, porque nós adotamos um sistema de votação em lista aberta. E segundo, porque os partidos é que são os organismos que disputam o processo eleitoral, e nenhum candidato individualmente. De tal forma que a soma dos votos individuais aos candidatos, mais os votos em legenda, é que definirão a participação de cada partido ou coligação no número de cadeiras a serem conquistadas. E isso vai se repetir agora nas eleições municipais, para as câmaras. Os partidos ou as coligações vão ter um determinado número de desempenho, um desempenho em função dos votos válidos, e a partir daí se faz uma conta simples, que é pegar os votos válidos e distribuir pelo número de cadeiras em disputa. Digamos que nós tenhamos 100 mil votos para 10 cadeiras, 100 mil votos válidos. Cada partido ou coligação precisará conquistar, ter um desempenho de no mínimo 10 mil votos. Os candidatos eleitos são aqueles mais votados, ou dos partidos ou das coligações. Dessa forma, a regra, ela premia o partido e o desempenho
no atacado, no todo, de cada um desses partidos ou coligações. Com o agravante de que a nossa legislação permite que haja coligações proporcionais, ou seja, que os partidos se associem para disputar também o legislativo. Isso quer dizer, por exemplo, que um candidato muito bem votado, eventualmente pode não assumir uma das vagas, né? Ele pode ficar de fora dependendo desse corte eleitoral. Isso acontece com frequência, inclusive, né? Acontece quando um partido ou coligação tem um ou dois nomes que têm um desempenho individual muito grande, mas na somatória o partido ou a coligação não atinge, por exemplo, o quociente. Agora, no caso específico do Tiririca, eu gostaria que você fizesse uma análise, porque ele teve uma votação esmagadora, muito grande, não me recordo agora do número aqui, não tenho em mãos, mas, ao mesmo tempo, foi criticado, até hoje por parte da sociedade, que tem um olhar de que ele não teria as condições para representar a população no cargo de deputado. Eu gostaria da sua análise sobre isso. Eu acho que o fenômeno do Tiririca não é novo na política brasileira. Desde que nós conhecemos as primeiras experiências democráticas, a partir de 46, há uma tentativa de que os partidos recrutem na sociedade, na mídia ou no mundo das celebridades, como nós chamaríamos hoje, personagens que gozam de uma popularidade grande e que podem aproveitar dessa projeção para engrossar a votação desses partidos. Aconteceu com o Tiririca nas últimas eleições, aconteceu com o estilista Clodovil Hernandes nas eleições anteriores, com artistas, com pessoas que têm uma popularidade grande e que são seduzidas pela possibilidade de disputarem eleições num plano mais geral. Mas isso também acontece, para fazer um gancho com as eleições municipais, em várias cidades, quando, por exemplo, alguns radialistas, pessoas que ocupam posição de mais destaque na vida social, local, também disputam cargos eletivos, tanto para o legislativo quanto para o executivo. Numa democracia, isso é absolutamente comum. O que o eleitor tem a oportunidade é de escolher, de avaliar se um determinado candidato, por conta dessa sua popularidade, reúne qualidades para desempenhar um mandato eletivo, seja de vereador, deputado, prefeito, governador e assim por diante. Nem sempre isso é verdade. Muitas vezes essas expectativas são frustradas, porque o fato de esse determinado cidadão ter uma projeção pública não o qualifica necessariamente para ser um bom parlamentar. Eu diria que nós temos bons e maus exemplos nas últimas eleições. Não vejo problema, pessoalmente, no fato de que o Tiririca, um personagem da cultura popular, dispute votos com outros candidatos, como outros também fizeram. Mas o exercício do mandato do deputado Tiririca me parece muito aquém das expectativas. Diferentemente, me parece que o mandato do ex-jogador Romário tem uma presença política, uma incidência numa parte da agenda política brasileira mais intensa. Até pela proximidade com a Copa do Mundo, que será no Brasil, não é? Certamente, os preparativos da Copa, a legislação que envolve esse grande evento e mesmo a sua capacidade de interferir nos problemas que envolvem a organização e a participação do Brasil nesse mega evento, tem transformado o deputado Romário num parlamentar muito ativo nessa agenda. Diferentemente, o deputado Tiririca não me parece um deputado presente, que tenha opinião, que tenha proposições a tratar, por exemplo, na agenda cultural da Câmara dos Deputados, que é um tema sobre o qual, supostamente, ele teria algo a dizer exatamente pela sua origem no mundo midiático, na atividade circense, na cultura com a qual ele se envolvia antes de ser eleito. Agora, Jefferson, os parlamentares... Desculpa, só complementando. Pois não, ele pode falar. Eu fiz uma busca rápida aqui, complementando a informação. Votação o Tiririca, Tiririca, ele teve 1.350.000 votos, representa mais ou menos 6,35% do total de votos válidos. E aí, como curiosidade, é uma votação que é mais do que o dobro da votação do segundo candidato mais votado, que foi o Gabriel Chalita, e teve quase 600 mil votos. Portanto, os números falam por eles mesmos, né? É que eu acho, só que eu gostaria de acrescentar uma pequena observação, o seguinte: nessa expressiva, consagradora votação do Tiririca, ela pode ter motivações diferentes. Tanto ela pode representar uma identificação sociológica de uma parcela da população
de São Paulo que se identifica com aquele personagem, com a sua biografia, com a sua trajetória, como também ela pode representar um tipo de manifestação que nós chamávamos de voto de protesto, que a urna eletrônica não consegue mais detectar. Acabou, né? Acabou com a urna eletrônica, né? Não temos mais. Bom, a minha terceira questão vou guardar para o próximo bloco. Então, portanto, você fique atento a isso que o Jefferson colocou aqui, que é o seguinte: independentemente da origem do candidato, que ele, uma vez eleito, represente a parcela da população do meio em que ele foi, do meio de onde ele veio, né? No caso do Tiririca, o meio artístico, no caso do Romário, o meio esportivo e assim por diante. Então, a fiscalização dos cidadãos, dos eleitores, para ver o desempenho do agente público, né? Uma vez eleito aí pelo voto popular. E você continue ligado, vamos agora para o segundo intervalo do Fórum e voltamos daqui a pouquinho. Até já! O Fórum está de volta falando sobre eleições municipais e a participação popular na democracia. Eu vou abrir o bloco fazendo uma pergunta que ficou pendente do segundo, que é a seguinte, Jefferson. A eleição, aliás, os parlamentares, eles têm prerrogativa, eles têm poder de aumentar os próprios salários, né? E muitas vezes, frequentemente, isso é visto com maus olhos pela população. Existiria alguma alternativa a esse modelo? Veja, a regra constitucional que vigora no Brasil já é uma tentativa de evitar que se legisle em causa própria, porque ela determina que os vereadores estabeleçam os vencimentos com base em regras que vinculam os salários dos vereadores aos deputados estaduais, dos deputados estaduais aos deputados federais, e que só tem efetividade na próxima legislatura. Portanto, em tese, eles não poderiam legislar em causa própria. O que acontece é que há excessos que violam o princípio, mas mesmo assim tem uma base de legalidade jurídica. De fato, eu acho que nós deveríamos pensar em fórmulas que aperfeiçoassem o princípio de que não se deve legislar em causa própria. E que os salários, os vencimentos dos políticos, enfim, obedecessem a determinados critérios e que esses critérios fossem vinculados a normas que se praticam em termos do funcionalismo público de maneira geral. Portanto, e de uma forma que tivesse um controle um pouco maior da população sobre isso, sobre esses valores. Certamente, certamente. Acho que nós não devemos tratar isso com muito moralismo político. É importante que os políticos que exercem funções públicas tenham uma remuneração adequada e compatível. Mas, como nem sempre o bom senso predomina, é importante que haja regras e que haja formas de controle e de fiscalização em relação a um assunto tão delicado como esse. Jefferson, na política, e isso desde a Idade Média, de tempos até anteriores, sempre existiu uma certa mistura de política e religião, né? Em alguns regimes, em alguns governos, a religião era preponderante até em relação à política e ditava várias regras da sociedade, né? Hoje, atualmente, como que você analisa essa questão? Até que ponto religião e política se misturam, uma vez que nós temos na Câmara dos Deputados e em várias câmaras municipais a bancada de determinada religião? Como que está essa situação hoje? Em princípio, política e religião deveriam pertencer a esferas diferentes, não deveriam se misturar. A política envolve a sociabilidade, o interesse público, o bem comum, e a história nos demonstrou que um princípio republicano fundamental é o Estado laico, ou seja, ele não deve professar nenhum valor religioso. E a esfera da religiosidade é a esfera privada onde cada um de nós nos identificamos com determinados princípios, valores, dogmas, éticas, que nos autoriza a pensar e escolher livremente aquela com a qual nós mais nos identificamos. Em princípio deveria ser assim. No entanto, há uma mistura dessas instituições na medida em que a atividade pública é invadida por interesses particularistas de algumas instituições religiosas que querem impor os seus pontos de vista ou satisfazer os seus interesses. A sociedade tem que ficar muito atenta em relação a isso, porque nós aprendemos historicamente que temos que ter tolerância, mas ao mesmo tempo alguns assuntos de interesse privado não devem invadir o interesse público. Jefferson, um assunto que sempre volta à tona no Brasil, em época de eleição, é a obrigatoriedade do voto.
A gente tem aqui, inclusive, um site de uma organização, de um grupo de pessoas que estão se organizando para um abaixo-assinado pedindo a não obrigatoriedade do voto. Até tem um trechinho que eles dizem aqui que a missão deles é quebrar o efeito dominó da política de cabresto enraizada por uma cultura coronelista. Qual a sua opinião sobre o voto obrigatório? Você acha que existe razão no que esse grupo de pessoas fala? Nos termos em que foi colocado, que você reproduziu, eu não concordo. Eu acho que há argumentos fortes para as duas posições, no sentido de que o voto seja facultativo ou que seja obrigatório. Porque, em princípio, nós estaríamos tratando de uma esfera dos direitos e, portanto, esse direito deveria ser reconhecido não como uma imposição. Como princípio liberal, ele me parece razoável. Mas todo princípio ele deve ser ajustado a uma determinada realidade. O fato do voto ser uma imposição, uma obrigação cívica e política, não torna necessariamente o seu exercício uma relação de cabresto com um coronel, com um dominante. O reverso da moeda é que, em circunstâncias em que o voto não é obrigatório, há um risco muito grande de que minorias ativas subvertam o interesse das maiorias passivas. Isso aconteceu, por exemplo, há 8 anos atrás, melhor dizendo, há 12 anos atrás, quando o presidente Bush foi eleito pela primeira vez. Se nós somarmos a quantidade de eleitores que efetivamente participaram, eles representavam menos de 50% dos eleitores dos Estados Unidos. Menos da metade. Menos da metade, portanto. Foi episódico, mas essa é uma possibilidade da democracia. Que as minorias sejam tão ativas que elas se sobreponham à vontade da maioria. No caso específico do Brasil, eu pessoalmente acabei me convencendo de que a obrigatoriedade do voto é importante porque ela impõe uma dinâmica igualitária, de forma que o conjunto de cidadãos tenha a oportunidade de manifestar-se livremente e que se possa aferir à vontade da maioria. O fato de o voto ser obrigatório não impõe nenhum vínculo ao eleitor. Ele pode escolher, por exemplo, o voto nulo ou o voto branco, se nenhuma das opções que lhe forem apresentadas sejam satisfatórias. No entanto, a participação do conjunto da população torna mais democrático um processo que tem como princípio justamente promover a igualdade. Ou seja, uma cabeça, um voto. De tal forma que os eleitores possam, ao se manifestarem livremente, darem o seu recado em relação às instituições e às elites políticas que nos governam. Para um país de pouca tradição democrática, como é o Brasil, em que o interesse econômico tem uma tradição de se imiscuir e de gerar relações promíscuas com o poder político, uma forma de inibir que isso aconteça é exatamente impondo a obrigatoriedade. O que não significa que todos nós tenhamos que nos satisfazer com o cardápio de opções que nos são colocadas. Em suma, eu diria o seguinte, que a obrigatoriedade do voto, ela torna mais efetiva a democracia. Pois é, então temos aí uma grande agenda de vários assuntos para começar a pensar a partir de agora, né, já caminhando aí para esse processo eleitoral. É até por isso, Jefferson, agradeço pela sua presença aqui, por nos trazer todas essas reflexões sobre a eleição, sobre a democracia. Eu que agradeço a oportunidade. O fórum fica por aqui, mas na nossa página na internet você fica sabendo mais sobre o tema de hoje. Participe das nossas próximas edições também pelas redes sociais. Afinal, as suas dúvidas ajudam a construir os programas. Pois é, toda a programação da TV Unesp está lá, então fique ligado. Muito obrigado pela companhia, a gente se fala então no próximo fórum. Até lá! Até mais!